Olá, Milton Santos. Olá, tudo bem? Escreve o seu texto por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal. Então, esse texto ele vai falar exatamente sobre como se configura essas redes que estão intercambiáveis no aparato capitalista, beleza? É sempre bom e sempre lembrar que quando nós estamos olhando para esse texto com uma outra globalização, nós estamos olhando para um texto que tem uma certa periodicidade, não é? Ele é um texto dos anos 90 e que vai falar exatamente nesse mundo que está em transformação, nesse mundo que passa a ser um mundo informatizado e como que isso irá ajudar a influir no todo, não é? Então, um dos textos que começa na página 31 se chama Cognoscibilidade no Planeta. O que é algo cognoscível, não é? Aquilo a qual nós conseguimos compreender as vias de fato. Seria aquele pensamento que é estritamente racional e que é possível que a gente possa ter acesso àquela determinada realidade, àquele determinado fato. Então, o período histórico atual vai permitir o que nenhum outro período ofereceu ao homem, isto é, a possibilidade de conhecer o planeta ostensiva e aprofundadamente, não é? Embora os mares não se conheçam muito bem, não é? Coisas da nossa ciência, é muito mais viável o conhecimento da parte astrológica e até mesmo meteorológica. Embora a meteorologia seja algo que não é possível de ser estruturado no seu aspecto, mas não é até hoje de forma mais planetária, digamos assim, de uma forma que seja possível compreender o todo que circunda o planeta Terra. Agora, o interessante é perceber que nós estamos aqui tendo uma visão filosófica do texto. É necessário chamar a atenção para o fenômeno do momento, fazer uma ligação entre isto e o que está acontecendo hoje em dia, não é? Afinal, o Milton Santos é um pai quando se fala em geografia, em conhecimento, a qual exatamente vai tentar racionalizar isto a qual nós chamamos de capitalismo, não é? Então, esse período promete, não é? Conhecer o planeta ostensiva e aprofundadamente, não é? E deve-se exatamente aos progressos da ciência e das técnicas. Melhor ainda, aos progressos da técnica devido ao progresso da ciência. Então, o que evolui aqui, no caso o que o Milton Santos está falando, é exatamente esse progresso de técnica e ciência. Não percamos de vista que ele fala sobre o como que esta técnica e a evolução desta técnica, ela está inserida dentro de um contexto que é um contexto único, que é o sistema capital, não é? Está inserido, mas isso é uma falseabilidade, é uma coisa falsa, não é uma coisa que não vai depender uma coisa da outra necessariamente, não é? Veja bem, para eu ter uma evolução científica, não há necessidade de que seja no sistema capitalista. E segundo o Milton Santos, há essa ideia de que para que eu possa evoluir a minha técnica, a minha ciência, eu preciso estar junto a este sistema.
há necessidade para que a gente possa transpor este sistema capitalista, de olhar como este sistema capitalista ele funciona e como as nuances desse sistema capitalista ele também funciona, e as interações entre essas várias configurações funciona também. Então há necessidade da gente olhar com esse texto com calma, não é? Sem depontar muita leitura, sem apontar muita leitura. Vamos deixar o texto falar por si mesmo, não é? Esse período técnico-científico da história permite ao homem não apenas utilizar o que encontra na natureza, não permite, né? Apenas utilizar o que o homem encontra na natureza, não é? Vai além. O parágrafo é bastante denso e bastante grande, então vou parando aos poucos nas marcações aqui a qual eu fiz, que seriam períodos deste parágrafo, tudo bem? Então, retomando aqui e tolhindo um pouco a sua paciência, qualquer coisa, não é? Clica aí e vai para adianta uns 10. Não é? Esse período técnico-científico da história permite ao homem não apenas utilizar o que encontra na natureza. Novos materiais são criados nos laboratórios como produto da inteligência do homem e precedem a produção do objeto. Até a nossa geração utilizamos o material que estavam à nossa disposição. Ou seja, há um grande avanço, até a nossa geração, há um grande avanço nesse aparato que nós chamamos de técnico. E há uma grande evolução na materialidade. Vocês se lembram que Karl Marx vai dizer o quê? Que o mundo ele é constituído não é de forma material, estritamente. As ideias também provém de forma material. Se é material ou imaterial, aí eu acho que vai depender bastante, Talvez não seja uma coisa nem outra, mas elas se interajam, não é? Um aspecto dialético mais hegeliano com aspecto dialético aí do Karl Marx, embora ele não tenha utilizado muito esta palavra dialética para se referir à sua própria economia, não é? Escrito filosófico econômico, sociológico, perdão, o Capital, que seria a sua principal obra de referência, seria o Capital. E lembramos também que este texto é um texto criado para atender uma certa expectativa de um olhar maximiliano em cima desta estrutura que é a estrutura capitalista e que é uma estrutura de força e opressão das classes que são as opressoras sobre aquelas a qual são oprimidas na sociedade. A gente tem que ter muito bem claro e estruturado isso. Mas a partir de agora podemos conseguir conceber os objetos que desejamos utilizar. Então produziremos a matéria-prima indispensável à sua fabricação. A matéria-prima, beleza? Qual é a matéria-prima a qual utilizamos hoje em dia a nível estrutural, a nível nacional? Qual que é esse tipo de matéria-prima, não é? A partir de agora conseguimos objetos, não é? Ou seja, há uma certa artificialização daquilo que já era artificial, não é? Uma dupla, não é? Racionalização deste tipo de materialização. E aqui, bora retomar novamente a leitura inicial do texto. Nós estamos falando de um texto que ele busca exatamente verificar essas ideias de progresso científico, de progresso da informação, não é? Aqui no início do texto ele fala sobre este aprofundamento a qual é possível chegar
e nesse conhecimento ostensivo a qual conseguimos chegar hoje em dia, tendo esta prática, tendo isto a qual nós chamamos de sistema da informação, sendo disponibilizado de forma mais democrática e não de forma autoritária. Não é? Então, assim, sem isso não teria sido possível fazer os satélites que fotografam o planeta a intervalos regulares, permitindo uma visão mais completa e detalhada da Terra, não é? Fotografam o planeta a intervalos regulares, permitindo uma visão mais completa e detalhada da Terra. Então, quanto que esse sistema da informação ele vai gerar uma nova forma de ver este planeta Terra. Hoje em dia, se você assiste qualquer tipo de diário eletrônico, revista eletrônica, ou procura matérias da internet, você quer mais avesso à leitura, não é? No caso da juventude, a grande maioria, a minoria, o funcionamento, infelizmente, né? O funcionamento do sistema solar torna-se mais perceptível enquanto a Terra é vista em detalhe, pelo fato de que os satélites repetem suas órbitas. Podemos captar momentos sucessivos, isto é, não apenas retratos momentâneos e fotografias isoladas do planeta, momentos sucessivos, ou seja, a movimentação, a dinâmica que está por detrás daquele funcionamento todo. Então é possível, não é, distinguirmos aí um estudo e um conhecimento do planeta a partir dos mecanismos mecânicos a qual nós temos acesso hoje em dia. Isso é muito bacana que seja salientado na sua grande coletividade, nesse grande esteio que perpassa o todo, que nós possamos discutir de uma forma que seja mais democrática, que busca a visão do outro, não é, sobre isto, e a visão de poder conhecer sobre aquilo, não é? Uma visão que seja realmente transformadora, não é? Então, isso não quer dizer que tenhamos, assim, os processos históricos que não movem o mundo, mas ficamos mais perto de identificar momentos dessa evolução. Os objetos retratados nos dão geometria, não propriamente geográfica, porque nos chegam como objetos em si, sem a sociedade vivendo dentro deles, não é? Sem a sociedade vivendo dentro deles, ou seja, permite você ter aspectos que denota como que este não é denota lê, ou seja, prescruta, intervém, não é? Intervém de forma mais ativa. Acho que hoje precisamos de uma certa consciência global. Porra, mano, o mundo tá pegando fogo aqui e ninguém sabe o que está acontecendo. As pessoas fingem que não sabem, tá tudo bem. Para as próximas gerações, para essa geração também tá nem aí. Não é? Não coloca isto em discussão, abafa a discussão e nada, absolutamente nada acontece, não é? Vai perguntar para um aluno do ensino médio se ele conhece, não é? A reuniãozinha que está tendo na ONU, nós estamos falando em setembro, por volta do dia 23 ou 24, 25, na semana do dia 20. Então, do dia 22, 21, desculpa, começado, né? Então, o que acontece? As pessoas, elas absolutamente não sabem o que está ocorrendo.
E quando vê, finge não sabe. Porque as pessoas não entendem exatamente como que ocorre este mecanismo, que não é um mecanismo unicamente separado do termo realidade de forma em dialogizar, tendo essa palavra absolutamente, creio que não exista, mas é de forma que não há um diálogo, não é? De forma que essas partes não estão interagindo como se fossem mecanismo pura e simplesmente porque aí há forças que têm as devidas liberdades, porém ali não é uma reunião a qual vai ter uma certa dialogicidade entre as várias nações que têm a sua liberdade econômica, porém é uma liberdade condicionada. E entender a condição, ela é parte desse esclarecimento a qual devemos trazer aqui por via de ordem. O sentido que tem as coisas, isto é, seu verdadeiro valor é o fundamento da correta interpretação de tudo que existe. O sentido que tem as coisas, isto é, seu verdadeiro valor é o fundamental da correta interpretação de tudo que existe. Não é? Prosseguindo na leitura. Página 32. Sem isso, corremos o risco de não ultrapassar uma interpretação coexisticista de algo que é muito mais que uma simples coisa. Não é é muito mais, talvez até mais do que isto que estou falando para vocês. Como os objetos da história. Estes estão sempre mudando de significação com o movimento da sociedade como intermédio das ações humanas sempre renovadas. Repito, estes estão mudando de significado com o movimento das sociedades e por intermédio das ações humanas sempre renovadas. Ou sejam, esses objetos a quais circundam e que fazem parte deste refinamento da artificialidade, a artificialidade que fabrica agora coisas ainda mais artificiais, não é? Coisas ainda mais incongruentes com a realidade, faz com que nós possamos vislumbrar também o uso daquilo para que possamos, através de uma tecnologia, entender mais sobre o funcionamento disto que chamamos escritura da Terra, porque aqui é uma filosofia baseada na geografia, fundamentada na geografia, tentando incorrer, não é? E tentando entender o que é o funcionamento desta escritura da Terra. Qual é o funcionamento desta globalização que vos cerca e que não é uma globalização, é uma globalização extremamente dialética, como já intervém Paulo Freire, não, é Milton toda vez, Milton Santos aqui nesse texto, não é? Com a globalização é por meio da empirização, empiria, não é empíria, não é aquilo que acontece na sua praticidade, o fenômeno como está simples e simplesmente posto, não é? E aqui eu lembro que nós estamos falando de um conhecimento que é aprofundado, de um conhecimento que é sistematizado em relação a essa composição macroeconômica, que ele está
fazendo, não é, denotando ou interpretando quais são os blocos que compõem esta parede textual, não é, que ele passa através da textualidade, através do que funciona, enfim, nestes aspectos. Eu acho que vocês conseguiram pegar o que eu quero dizer, não é? Né? Qual que é o funcionamento, qual que é a interpretação tangível disso? Qual que é a interpretação, não é, que é possível se chegar? Com a globalização e por meio da empirização da universalidade que ela possibilitou, estamos mais perto de construir uma filosofia das técnicas e das ações correlatas, que seja também uma forma de conhecimento concreta do mundo, tomado como um todo e das particularidades dos lugares, que inclui condições físicas, naturais ou artificiais e de condições políticas. Como que isso tudo, não é, tendo o mapeamento da Terra, como que é usado para construir conhecimento sobre essas técnicas que são usadas e que gerem isto a qual nós chamamos de globo. Compreende? Por exemplo, a construção de usinas nucleares, não é? E aí é preciso ter um conhecimento nas adjacências da geociência, não é? Ou aspectos de guerras de facções no Rio de Janeiro. É preciso também ter um entendimento do que ocorre, por isso que o jornalismo, a informação, ela é um veículo extremamente importante para que as pessoas, os trabalhadores, as pessoas que fazem parte desta sociedade e que têm direito à liberdade por obediência às leis estatais, segundo, não é, segundo, eu esqueci o nome do autor Hobbes. Hobbes vai falar sobre contrato social, não é? Segundo aqueles contratos que são sociais, não é, regidos e regulamentados pela sociedade, permite que a gente possa viver juntos sem nos matarmos uns aos outros. As empresas, na busca de mais-valia desejadas, valorizam diferentemente as localizações. Aqui entramos no aspecto de escritura, não é? Que é econômica, não é? Voltamos àquilo que nós chamamos de economia. O texto, ele possui vários aspectos, várias camadas, como a Terra. Então, assim, a parte da economia, não é? Como que isso, vamos lá, o sistema nuclear que permite a energia estabelecida em grande parte da Europa, possibilita com que isto interaja com a parte da economia tangenciável a isto, ou como podemos utilizar recursos da natureza, uma vez que o Brasil é um dos países com maior abundância, exatamente para estabelecer um recurso de via sustentável e não de vias de descarte sobre este todo, entende? Sobre o mundo, sobre a ecologia, sobre isso a qual regulamenta a outra parte, não é? A nossa vivência, o nosso estado presente, atual, a nossa capacidade de existir, não é? Não é qualquer lugar que interessa a tal qual firma. A cognoscibilidade do planeta constitui um dado essencial à operação das empresas e à produção do sistema atual.
Ou seja, é um dado essencial, a cognoscibilidade do planeta. Exatamente para a produção do sistema histórico atual. Se nós não temos ciência do que acontece no mundo, se nós não temos informações, se aquilo a qual nos é passado é inverídico, então aí nós caímos sobre um aspecto que é o aspecto a qual Kant falaria do engano, não é? Você está sendo enganado. Ou em algum outro aspecto que poderia ser ilusão, não é? E como as pessoas fabricam ilusão, não é? As pessoas entendem o que é aquecimento global, mesmo assim elas acham que não afeta elas, até elas terem as suas casas destelhadas, até sofrer inundações como há no Rio Grande do Sul todo ano e que está tornando o estado inabitável, ou difícil de viver, não é? Mal se recuperou de uma chuva, já vem outra e as coisas, pelo menos nos aspectos científicos, prometem não melhorar. E por aí vai, não é? Aspectos que tangenciam essas ordens que são econômicas e que são também o conhecimento do aparato técnico, não é? De informação a qual nós temos acesso. Como as pessoas conseguem, não é? Serem extremamente irresponsáveis quanto a isso. Veja bem, a câmera para todo lado, não é? As pessoas fingem que ninguém está sendo vigiado. Aqui em São Paulo tem uma empresa chamada Via Mobilidade e que assim é o escárnio, não é? Porque, por exemplo, se você tem o seu cartão furtado, não é? Em algum momento ele vai, não tem fotografia, não tem, não é todo o aparato informacional. E aí você tem o cartão, enfim, furtado. Peste esse cartão por todo o tempo, porque ninguém é pego, mas ao mesmo tempo, como assim ninguém é pego se tem um aparato ou sequer tem informação se aquele cartão foi usado ou não? E para ter informação é preciso você, não é? Fazer uma verdadeira, não é, epopeia para ter acesso a informações que você deveria receber com um clique. Aí por aí vai, meu chapa. É tudo, inclusive a empresa que você trabalha, ou seja, não é? E todo o aparato, não é? De filmagem, de vigia, não é que tem. E como todos sabem, Foucault falou, vigiar é punir. Vigiar é punir, cara. Vigiar é punir. Então. Fico por aqui, enfim, estou falando em questões que são mais de cunho, que são mais relevantes, menos relevantes, enfim, é necessário nós estabelecermos aquilo que é necessário a gente ter a exatidão daquilo, ter o comando de pensar aquilo, entender que você é um indivíduo e que você tem força prescrutativa, tem força de dizer não pode ser diferente, entende? É isso, grande abraço, estamos juntos.